Vou pra cá para me terminar o versículo. Quem vencer, eu farei coluna no templo. Quem vencer, ele vai fazer o quê? Coluna no templo. De meu Deus, e dele nunca sairá. Oh, como eu almejo esse campo. Como eu desejo esse campo de estar lá e nunca sairá de lá, entendeu? Eu almejo estar nesse canto para eu nunca sair de lá. Eu estar lá direto debaixo da proteção dele, né? Glória a Deus, é um canto maravilhoso. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus. Glória a Deus. A Nova Jerusalém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amores, meu coração se enche, ó. Você fica pensando que eu tô de batona, que eu não uso essas coisas não, entendeu? É o mesmo normal, entendeu? Ó. De meu Deus, deixa eu repetir de novo. A cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, glória a Deus, do meu Deus, e também o meu novo nome, glória a Deus, até sobre o nosso corpo vai ter o quê? No meu corpo vai ter o nome do meu Salvador, glória a Deus, o novo nome dele, né? Glória a Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, glória a Deus. Eu vou soltar esse versículo no meu cartãozinho para poder soltar nas igrejas para vocês, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, encerrei essa parábola para vocês. Agora eu vou soltar o sonho para vocês, o sonho do arrebatamento, porque Cristo está voltando. Cristo pede o que? Renúncia. Ele vem buscar um povo na terra, mas um povo o quê? Um povo santo, né? Eu vou soltar o versículo também. Glória, Rafa, tá, João? Ó. Eu peguei aqui o nome marido, bem grandão. É alguma coisa que fala sobre o marido. Depois eu solto pra vocês, né? Deixa eu ler aqui o que eu ia ler pra vocês. Efésio, glória a Deus. Não é Efésio. Glória a Deus. Pronto, já achei. Pronto, já achei, tá marcado. É só pra me soltar, ó. Hebreu 13, o versículo 14. É aquela parábola de Apocalipse 2, ou era 3. Eu soltei ela inteira pra vocês, viu? É a mensagem ao anjo da igreja de Filadélfia. É um anjo que Deus a ama, é o que? Lá aqui na terra. Pelo que tá escrito, Deus a ama ele, entendeu? Segue-se a paz com todos. Ele colocou um S, todos. Ele não tirou um. Segue-se a paz com todos. E a santificação. Cadê a minha vista? Tá horrível. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas. Sem paz, sem união e sem santificação, vocês não vão ver a Deus de modo nenhum, porque está escrito. É um pequeno versículo, mas esse pequeno versículo é para a cabeça de toda pessoa evangélica, entendeu? De toda pessoa que segue a Deus. Para vocês e para mim também, porque se eu não me santificar ele, eu não vou ver ele. Se eu não tiver união para com os meus irmãos, eu também não vou ver ele, entendeu? Por isso que eu digo, cuidado. A minha palavra que eu digo para vocês é o quê? Se consagra a Deus. Se consagra a Deus e dá lugar a ele, entendeu? Cristo nos quer igualmente do jeito que tu tá lá no mundo. Cristo te quer, mas ele te quer quando tu aceita ele, tudo teu tem que estar na cruz do Calvário, entendeu? Tudo lá na cruz do Calvário. Agora tu e Cristo tu com Cristo é uma nova pessoa, entendeu? Ele te quer o quê? Justamente para te mudar. Ele te quer justamente para tu renunciar. Se tu ama ele, por exemplo, um casamento tem renúncia, não? Tem, Meire. A mulher tem que viver só pro homem e o homem também tem que viver só pra mulher. Então, e o homem solteiro? E a mulher solteira? Aí a mulher a moça, né? Então a mulher, ela pode, tá entendendo? Pode o quê? Namorar com... O homem pode namorar com alguém, entendeu? Quando há um casamento, é completamente diferente. Do mesmo jeito que Cristo quer nós para ele, desse jeito. Tem que haver renúncia, entendeu? Porque Cristo compara a santidade...
nós se santificarmos a glória de Deus, entendeu? Porque se Cristo se santificou e vocês veem que nele não existia pecado. Mas por que ele se santificou? Para ele nos mostrar como é que nós devemos fazer na face da terra, entendeu? Para que nós o quê? A primeira coisa que Cristo fez, ele começou a jejuar. Aconselho a vocês que a jejuar é uma coisa. Cristo, Cristo é o que? É o verbo, entendeu? Ele poderia não, ele fez os 40 dias e 40 noites de jejum, mas por quê? Porque todas as coisas estavam no domínio de Deus, entendeu? Mas nós podemos sim fazer sim o jejum, mas o jejum igualmente ele manda, igualmente ele manda na Bíblia, entendeu? Nós jejuamos, mas o que? Conforme a vontade de Deus, entendeu? Tem pessoas que eu vi que já até morreu porque foi jejuar, passou muitos dias. Não é bem assim que funciona o jejum, não. Nós temos que dar o quê? Até no jejum ele diz que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ungir a nossa cabeça ungir a nossa cabeça para que o que não apareça que nós estamos fazendo isso. Vocês têm que ter cuidado, entendeu? E tem pessoas o que? Então, eu tô falando isso para que vocês prestem bem atenção, que tudo Deus nos manda, mas Deus nos dá o que? Limite. Tudo tem que ter limite. Encerrei esse versículo para vocês. Glória a Deus. É porque eu já vi muitos vídeos de pessoas que jejuaram, que passaram dos limites, elas se foram. É como se fosse assim, um desafio a Deus. Se Cristo mesmo, ele não desafiou a Deus, porque que nós falamos, vamos fazer tal coisa, né? Jamais, entendeu? Jamais, entendeu? Deixa eu procurar outro versículo aqui para falar sobre santificação para vocês. Eu ia soltar o som, ainda não soltei, né? Glória a Deus. Mas quero falar só mais um versículo para vocês sobre santidade. Pronto, tá aqui, ó. Sobre as rosas de Cristo e sobre os homens também, vocês se santifiquem a Deus, entendeu? Certo que os homens trabalham, né? Então, vocês trabalham, mas vocês também podem se santificar a Deus, não exagera. Se santificar a Deus o quê? Com 3 horas de jejum, né? 3 horas, 4 horas, se você acorda 5, até 9 horas de jejum. Cristo recebe, tu começa a se santificar. Pensou tu fazendo o quê? Uma semana de jejum, tu já começa a se sentir outra pessoa, entendeu? E é oração. Base é oração. Oração de manhã, oração meio-dia, oração de noite, entendeu? Oração 6 horas, oração 12 horas e oração o quê? Oração 6 horas da noite. E se tu quiser, tu pode orar também umas 12 horas. Só para reforçar, né? Glória a Deus. Uma vez, olha, eu vou falar para vocês como o mundo espiritual ele é. E Cristo ainda me mostra de manhã. Eu cheguei, né? Eu tava dormindo. Eu orei, eu me levantei e orei. Eu orei, eu acho que foi assim uns 15 minutinhos ou menos, né? Eu me levantei 12 horas, ele me acordou, eu me levantei e fui orar. E eu orei 12 horas. 12 horas eu orei. Aí eu passei uns minutinhos conversando com Deus, né? Orando, né? E a partir do momento que eu passei conversando com ele, né? Eu senti algo eu não gosto nem de relatar sobre isso. Eu senti algo tocando em mim. Algo tocando em mim. Quando foi de manhã, Cristo me mostrou o que é que tava tocando em mim. Algo tava tocando em mim. Mas ele, na hora que ele tocou em mim, como eu já tinha orado, porque eu orei, eu orei e fui dormir. Eu orei 12 horas e fui dormir. Aí ele tocou em mim, o Espírito tocou em mim. Na hora que ele tocou em mim, aí eu não sei o que foi que aconteceu. Ele pegou, eu escutei, acordou os meus 2 filhos. Uma pancada tão forte no meu portão, como tivesse alguém passando assim. Quando uma pessoa passa com raiva, não taca o portão, foi do mesmo jeito. Acordou eu e meus filhos, uma batida enorme no portão. Aí quando foi de manhã, Cristo me mostrou no céu. O que Cristo me mostra as coisas no céu? Ele me mostrou no céu algo que tinha tocado em mim. Eu estava dormindo, ele me mostrou dormindo no céu. E ele me mostrou, eu vou me corrigir eu mesma agora nesse vídeo com vocês. Porque, preste bem atenção, é porque eu vacilei no detalhe desse sonho. Eu me acordei com algo pegando em mim. Eu me acordei foi com algo pegando em mim, já assim, 12 horas. Algo pegando em mim. É porque eu confundi.
eu me acordei com algo tocando em mim. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, tu me tocou pra mim me acordar, pra mim orar. Aí eu peguei, ele me tocou, algo me tocou, né? E eu pensei que tinha sido Cristo. E eu peguei, né, me levantei e disse assim, ele me acordou, eu vou orar. E eu fui orar. E eu orei, passei assim uns minutinhos orando, né? E depois eu fui dormir novamente. Na hora que eu dormi, eu me acordei com uma chibatada muito forte no meu portão, que acordou eu e os meus filhos. Nós todos estávamos dormindo dentro de casa. Depois que eu orei, eu fui dormir novamente. Eu me deitei, agarrei no sono de repente. E eu me acordei com uma chibatada tão grande no meu portão, que acordou eu e os meus filhos. Acho pra você ver como a pancada foi tão grande. Aí quando eu me acordei de manhã, Cristo me mostrou que um espírito imundo tinha pegado em mim no horário de 12 horas da noite. Só que ele saiu de dentro da minha casa, foi na hora que ele deu a batida no portão. Na hora que ele triscou em mim, que eu me acordei, eu fui orar. Na hora que eu orei, ele não triscou mais em mim, né? Ele saiu, ele teve um ódio tão grande, ele saiu. Ele saiu. Aí toda a vida 12 horas eu oro. Toda a vida eu peço a Deus para Deus me acordar 12 horas eu oro. Eu não tenho um alarme para botar, mas eu vou comprar um alarme e vou botar para toda 12 horas eu orar. Eu oro por mim, oro pela minha casa, ainda oro por todos os meus irmãos evangélicos. Porque o horário de 12 horas é um horário perigoso. É o horário que os espíritos, eles chegam nas casas das pessoas. Por isso que eu digo, aconselho a ti. Pega o sangue de Jesus, compra e começa a consagrar ele e passa nos portais da tua casa. Passa nos portais da tua casa o sangue de Cristo. Porque o horário de 12 horas é um horário horrível, entendeu? De 12 horas da noite, 12 horas do dia. Presta bem atenção, o sonho eu contei, mas eu me acordei com esse espírito tocando em mim. E na hora que eu me acordei, eu disse assim, eu vou orar. Eu pensei assim, foi ele que me acordou. Só que Cristo me mostrou que não foi ele que tinha tocado em mim, não. Ele mostrou que tinha sido um espírito. E eu imaginei, então foi porque eu me acordei 12 horas para orar. Porque ele tocou em mim, esse espírito, ele tocou em mim 12 horas, entendeu? E eu peguei e disse assim, foi o Senhor que me acordou 12 horas para poder eu orar. E eu fui orar. E eu orei. Quando eu orei, que eu me levantei, que eu fui me deitar de novo novamente, fui dormir, eu escutei uma chibatada no portão. Foi o espírito que saiu de dentro da minha casa, com ódio medonho, que tá com uma chibatada no meu portão, que acordou todo mundo que tava dentro da minha casa, entendeu? Pra vocês verem, o mundo espiritual, ele existe. Vocês tomem cuidado, entendeu? Cuidado. E Cristo, quando foi de manhã bem cedinho, Cristo me mostrou, no céu, nas nuvens, ele me mostrou que tinha sido um espírito que tinha tocado em mim. Só que não foi ele, o meu salvador, o amado da minha alma, não foi o Senhor não, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, cuidado, vigia. Ora, vai dormir, ora. Horário de meio-dia, ora, se consagra. E vocês sabem que nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Então, é tempo de nós orar, é tempo de nós se consagrarmos a Deus, entendeu? Vocês me perdoam por eu eu contei o sonho, é porque eu tenho que contar o sonho do mesmo jeito que aconteceu. E eu contei do jeito que aconteceu, só que eu não tinha entendido, entendeu? Eu vim entender agora esse sonho, porque eu senti antes, entendeu? Eu pensei que tinha sido o Senhor que tinha me acordado. Só que foi o espírito que tinha chegado na minha casa, entendeu? E na hora que ele me tocou, eu me acordei, entendeu? E eu peguei, eu disse assim, eu vou orar. O Senhor me acordou. Eu disse assim, o Senhor me acordou, eu vou orar. E eu fui orar. Na hora que eu orei, ele saiu de dentro da minha casa. Você está vendo aí? Como tem poder a oração do crente, entendeu? Como tem poder a oração do crente. Entendeu? Ora o Pai Nosso, não quer... Mesmo, quando eu tô assim, ora o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, e assim, Senhor, o meu corpo e a minha alma entrego nas tuas mãos, pra mim que eu tenha uma boa noite de sono. Pronto, só isso é o suficiente, entendeu? Glória a Deus, é muito maravilhoso as coisas do nosso Rei. Bora pra cá? Ó, sobre as rosas de Cristo, como eu falei, sobre as rosas de Cristo, ó. Salvar-se-á, porém dando à luz filho. Nós se salva, nós, as rosas de Cristo, nós se salva dando à luz a filho. Glória a Deus. Se permanecer com modesta, olha o que ele pede, com modesta na fé e no amor e na santificação. Agora não se santifica a Deus não, ignora e passa por cima.
Por isso que eu converso com vocês abertamente. Cristo não podia abrir a boca dele abertamente, porque estava profetizado sobre ele que ele tinha que abrir por parábola. Não vê que os discípulos dele dizem assim, Senhor, explica a nós, essa parábola é para todos ou é para os discípulos? Os discípulos perguntavam a Cristo, entendeu? Porque tinha coisas que eles não entendiam. Agora a minha boca eu posso abrir para vocês. Eu sou o anjo da igreja de Filadélfia, eu posso abrir a boca para vocês do jeito que, tá entendendo? Porque eu compreendo todas as parábolas de Cristo, eu compreendo, eu entendo. E também é muito bem explicada. Tem uma pessoa que chegou para mim e disse assim, compra um livro para tu interpretar a Bíblia. Precisa não. Para mim interpretar a Bíblia, o Espírito Santo me basta, entendeu? Porque aqui não tem nada de explicação. Aqui tá esse versículo que eu li para vocês. Vou ler outro versículo para vocês verem como a Bíblia não precisa de intérprete. Precisa só de oração e de consagração a Deus, ó. Que de modo 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. E o versículo 9. E o que eu li para vocês foi o versículo 15. Ó, vou ler o versículo 9 agora, ó. Que do mesmo modo as mulheres se atraveiem em traje honesto. Essa manga aqui desse vestido, pra mim ela era maior, era pra ser perto aqui do meu braço, entendeu? Mas hoje em dia não são bem assim as coisas que funcionam, né? Então, por isso que eu peço a vocês, quando vocês forem fazer roupa para as pessoas, né? Faça mais assim, com as mangas assim mais grande, né? Então, não fique com raiva de mim não, pelo amor de Deus. É porque a gente compra, a gente se veste conforme a vontade de Deus. E Deus o quê? Deus multiplica as vendas de vocês, entendeu? Tudo que a gente faz que agrada a Deus, Deus coloca a mão dele no meio. Vocês gostam de ter a mão de Deus no meio de todas as coisas que a gente faz na face da terra. Tenta agradar ele também. Tenta agradar ele também. Porque se tu agrada ele, tu vai bem na tua vida, entendeu? Bora pra cá? Ó. Com modesta, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos. Até com vestidos preciosos, esses vestidos, a gente não pode trabalhar, se vestir com isso não, entendeu? Pra vocês verem como até nas nossas vestes, ele o quê? Ele fala como nós devemos andar conforme a vontade dele. Ó. Mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus, com boas obras. Por mim, isso aqui era tampado até o meu pescoço. Por mim. Por isso que vocês veem de vez em quando fazendo assim. Porque por mim, isso aqui era até o pescoço, entendeu? E a manga aqui vinha até, tá entendendo? Mas hoje em dia as coisas que a gente compra não vem conforme a vontade de Deus. Por isso que eu digo, aconselho a vocês. Começa a fazer o quê? A vontade do nosso Deus, que Deus aumenta as vendas de vocês, entendeu? Eu vou testar o que a Mary tá dizendo, eu vou testar. Deus, eu vou fazer os vestidos conforme a tua vontade. Agora, se for conforme a tua vontade, eu jamais eu botaria ele em prova, né? Mas Deus disse na Bênção da Escritura colocar ele em prova para ver se não acontece. Porque eu sei que acontece. Eu sei, entendeu? Encerrei para vocês. E outra coisa, sobre as rosas de Cristo, nós temos que se comportar com pudor, igualmente está escrito. Não é eu que estou falando, não. É ele que deixou escrito para mim e para todas nós que somos rosa dele, né? Coisa chata. Glória a Deus. Eu tô conversando com ele em espírito, por isso que eu me calei um pouquinho com vocês. Vou ler aqui algo muito importante para que vocês compreendam sobre as rosas de Cristo e sobre os homens, entendeu? Primeiro sobre os homens, sim, sobre os homens. Glória a Deus, glória a Deus. Porque primeiro foi feito Adão. Depois Eva. Primeiro foi feito quem? O homem. E primeiro Deus deu ordem a quem? O cabeça da casa. Cristo é o cabeça da igreja. E o homem é o cabeça da casa. Então, assim, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
E esse mesmo versículo que está escrito aqui, é porque o povo de Israel não compreende as coisas de Deus. As mesmas coisas que está escrito no Novo Testamento, está escrito lá no Velho Testamento. Está escrito, esse versículo que estou lendo com vocês aqui, está escrito lá no livro de Gênesis. Povo de Israel, vocês começam a acordar. O teu Messias está vindo pela segunda vez. O Deus, o verbo que vocês mataram o próprio Deus. Tá certo que tinha que acontecer, né? Porque já estava escrito e ele tinha que padecer por nós. Mas então, por que a renúncia até nos dias de hoje? Acorda. Bora pra cá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu falo com o meu povo, que é o meu povo em Israel, eu sinto algo, glória a Deus. Eu amo vocês são um povo que eu admiro, mas a dureza do coração de vocês, cuidado. Eu ralei sobre o judeu, né? Então, salvação, deixa eu terminar aqui, ó. Eu vou repetir esse versículo e vou passar pro versículo 15 direto, entendeu? Ó, para que vocês entendam o que eu tô falando para vocês lá no livro de Gênesis. Adão... Ó, vou começar 3 versículos para vocês, ó. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Primeiro o mandamento foi para Adão, e Adão não desobedeceu a Deus, não. Deus disse, não comeis da fruta que há no meio do jardim, porque no dia que tu dela tu comer, dela tu morrerá. Então ele desobedeceu a Deus, não. A desobediência começou por ela. Por isso que eu chamo a atenção de nós, rosas. Nós temos de andar de acordo com a vontade de Deus. Deus é o cabeça, entendeu? Cristo, o Messias, é o cabeça. Se nós demos ouvido a ele, pode ter certeza que nós sairemos dessa terra para estar com eles. Agora, se nós ignorar qualquer coisinha que está escrita aqui nesse livro, vocês podem ter certeza que vocês ainda vão pagar um preço. Só sai de lá, como ele mesmo disse nas Santas Escrituras, aqui no Novo Testamento. Só sai de lá depois que pagar tudo que está devendo a ele, entendeu? Cuidado que não aconteça isso, né? Tal coisa, né? Então, eu tenho o maior cuidado com a rosa dele, porque eu sei que ele tem um zelo medonho com ela. Porque os homens, eles não são muito vaidosos, né? Eu vejo que os homens tomam um banho, botam uma calça, botam uma camisa, botam um sapato, eles vão para casa do Senhor. Agora as mulheres não, as mulheres gostam de colocar as coisas do mundo sobre ela. E Cristo me deixou logo justamente nesse tempo, justamente para alertar vocês. Se vocês escutam, não é me escutar, porque eu também escuto o que está escrito. Se vocês escutar o que está escrito, que eu estou conversando com vocês, o que está escrito, vocês o quê? Vocês vão se salvar. Porque está escrito, por que não colocar em prática? Se Deus diz assim, não se veste com vestidos preciosos, eu vou lá comprar um vestido de... Vou dar uma comparação de R$1.000. Deus me livre, está repreendido, jamais faço tal coisa. Então, se eu compro esse vestido e coloco, vou para a igreja. Não agradei a Deus. Ele disse aqui, não se vestisse com vestidos preciosos. Então, vestidos preciosos eu tenho que comprar o quê? Um de 50, um de 20, um de 30, entendeu? Um de 70, entendeu? Nada que passe do limite que ele me concedeu, entendeu? É para que vocês compreendam, entendeu? Tá escrito, é melhor obedecer. Eva morreu, por quê? Porque ela desobedeceu a Deus. Adão teve que morrer para o quê? Para resgatar ela e resgatar o resto da humanidade, entendeu? Entende as Santas Escrituras, né? Tô explicando bem direitinho. Vou encerrar para vocês. Eu acho que eu nem soltei o sonho, né? Glória a Deus. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Encaixou, né? É só vocês lá no livro de Gênesis. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha como é que nós vamos se salvar. Preste atenção. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filho. Aí encerrou a passagem, encerrou a frase. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora não faz essas 3 coisas que tá pedindo, não. É 4, né? Porque tem que ter filho. Glória a Deus. Filho e se permanecer com modesta. É 4? É 4 ou é 5? Modesta, fé, amor e santificação e tendo filho. Deixa eu ler. Deixa eu repetir. Filho, modesta, fé, amor e santificação. É bem 5, né? Que eu li pra vocês. Só nesse versículo. 5 coisas que ele não está nos pedindo. Filho, deixa eu ver. Filho, modesta, fé, amor e santificação. 5 coisinhas. Pega esse versículo aí e vocês mesmos examinam. Não precisa eu correr, não. Vocês pegam e vocês examinam. O que é que Cristo está pedindo?
em um versículo só. Em um versículo ele te pediu 5 coisas. Se tu fizer, pode ter certeza, tá escrito aqui, tu salva a tua alma. E a última é a mais importante de todas. Quer dizer, 2, né? O amor e a santificação. Entendeu? E a modesta, né? Modesta, glória a Deus. Pronto, encerrei pra vocês, viu? Ah, o sonho, vou soltar bem rapidinho o sonho. Não, vou deixar pra soltar o sonho em outro vídeo e solto as Santas Escrituras, tá bom? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Aqui foi só mesmo de eu falar a palavra de Deus pra vocês. Aqui foi Timóteo 3, o versículo 9, o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15. Depois vocês vão lá pro livro de Cantares confirmar isso aqui que eu acabei de ler pra você. No livro de Cantares não, meus amores, no livro de Gênesis. Na primeira folha lá, que começa falando lá sobre... Tem várias na primeira página da Bíblia, né? Tem várias... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que vai explicar esse versículo aqui pra vocês.